Antes de falarmos da história do Chevette, aqui no Brasil, vamos primeiro falar das origens dele, que talvez você não conheça. Nosso carro nacional, na verdade tem DNA europeu, pois ele foi derivado do Opel Kadett, de terceira geração, mas conhecido como Kadett C. Um fato curioso do Chevette é que, mesmo sendo derivado de outro carro, ele estreou 6 meses antes do próprio Opel Kadett C, no qual foi derivado. O Kadett C foi produzido em 5 modelos diferentes. Veja agora todos eles: Limousine, com 3 e 4 portas; City, com 3 portas; Caravan, com 3 portas; Coupé, com 2 portas; e Aero, com 2 portas. E fique até o final do vídeo, para descobrir todos os modelos do Chevette, pelo mundo. De início, a Chevrolet tinha apenas o Opala, mas que se enquadrava em uma categoria mais alta, em relação ao Chevette. A GM, de olho na categoria de carros de pequeno porte, que incluía Fusca, Brasília, Dodge 1800 e Ford Corcel, ela resolveu criar um carro que atendesse a essa nova categoria, e com isso surgiu o Chevette, em 24 de abril de 1973, inicialmente na versão sedã, de 2 portas, com acabamentos básico e SL. O seu desenho chamava a atenção por ter um visual mais esportivo, e que lhe renderia até o apelido de Tubarão. O Chevette também se destacava em relação aos seus concorrentes, por apresentar algumas características bem elogiadas como o duplo circuito de freios e suspensão bem calibrada. A coluna de direção era bipartida, evitando assim que o motorista seja esmagado pela direção em caso de batidas frontais. O câmbio de 4 marchas sincronizadas tinha engates curtos e precisos, a tração era traseira, e o tanque de combustível de 45 litros, que fica localizado atrás do banco traseiro, dentro do porta-malas, em posição inclinada para não roubar espaço, o que contribuía para a segurança em casos de batidas na traseira, ou por raspar em pisos irregulares, evitando assim riscos de furos. Com isso, o bocal de combustível ficava escondido, em uma falsa saída de ar, na coluna traseira direita. Porém, as portas sem quebra-ventos geraram críticas, pois eles auxiliavam na melhor ventilação interna. Apesar de ser um veículo simples, o seu interior se destacava por ter um painel moderno, todo em plástico com destaque a 2 saídas da ventilação forçada, em formato arredondado, que fica localizado no meio do painel, melhorando assim a ventilação interna. O seu quadro de instrumentos vinha com velocímetro, temperatura do motor, indicador de nível de combustível, e luzes de advertência. Além disso, oferecia opcionais como bancos dianteiros reclináveis, rádio, relógio e aquecimento, dando assim um excelente conforto aos seus ocupantes. Por baixo do capô, o Chevette tinha um motor cheio de inovações para sua época, como comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada, fluxo cruzado de gases, com admissão por um lado, e escapamento pelo outro, que lhe rendeu o apelido de fogo cruzado. Apesar de ter um motor de 1.4 litros de 68 cavalos, com 10,8 kg de torque, aliado ao peso de 870 kg, tinha até um desempenho muito bom para sua época. Com uma aceleração de 0 a 100 em 19 segundos, e com velocidade máxima de 140 km por hora. Já o seu consumo era de 9,3 km por litro na cidade, e 14,6 km por litro na estrada. Números excelentes para a categoria do carro. Em 1975, surge sua primeira versão especial, a GP, em homenagem ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 daquela época. Para celebrar essa versão, o Chevette ganhou faixas pretas no capô, e nas laterais, faróis de neblina, sobre-aros nas rodas, volante esportivo. Já o seu motor recebia melhorias como o aumento na taxa de compressão, que fez com que o motor chegasse a 72 cavalos de potência. Já no ano seguinte, surgiu a continuação da versão GP, que agora passa a se chamar GP2,
porém com mais melhorias no motor, que passa a ser mais econômico graças às mudanças no comando de válvulas, no distribuidor e carburador que agora fica mais aperfeiçoado. Já o seu interior agora contava com conta-giros no painel, console central com 4 instrumentos adicionais, novas rodas, e no retrovisor do lado direito. Ainda nesse mesmo ano, surge a série limitada, País Tropical, comercializada durante apenas 2 meses, e que estima-se, teve cerca de 300 unidades produzidas. Em 1978, o Chevette ganhou uma nova restilização na dianteira, que ficou mais inclinada, com detalhe no capô, integrado à grade agora bipartida que se estendia até o para-choque. Com isso ele ficou mais a cara do Chevette americano. Já para o ano de 1979, surge a versão 4 portas, porém nessa época, os brasileiros não davam muito valor a carros 4 portas, e com isso, essa versão acabou sendo pouco procurada, se tornando assim, muito rara de se ver na rua. Já a maior parte fabricada, era exportada para outros países. E você, já viu um Chevette 4 portas? Deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Ainda em 1979, de olho no público mais jovem, surge o Chevette Jeans, que se destacava por ter interior com revestimentos em brim, inspirados no tecido jeans. O que chamava mais atenção, era a forração dos bancos e das portas, com detalhes com bolsos falsos, o que dava a impressão de ser mesmo de uma calça. Já para a linha 80, ele recebe mais uma pequena alteração, agora na traseira, onde ganha um novo para-choque, e novas lanternas maiores que invade até a lateral. Ainda nesse ano, marca a chegada da opção do motor 1.4 a álcool para todas as versões, e de 2 novas versões derivada do Chevette. A hatch, que chegava com traseira mais curta, e ampla tampa de acesso à bagagem, para abrigar com a Brasília, Passat, Fiat 147 Gol. E a Station Wagon Marajó, com design inspirado no Cadete Caravan, que se destacava por ter um bom espaço no porta-malas, com 439 litros, e caso você quisesse levar mais bagagem, podia rebater os bancos traseiros, e com isso ampliava para 1.282 litros de capacidade. E mais novidades surgem no início dos anos 80 como a versão a álcool, que passa a receber ignição eletrônica de série, já a versão a gasolina, só iria receber a partir de 1982. Em 1981, chega a versão SR, do hatch, com um visual bem esportivo e diferenciado, com detalhes que incluía faixas laterais degradê, de preto para cinza, ou vice-versa, faróis de neblina, aerofólio traseiro, e rodas de alumínio. Outra novidade, eram os faróis, de toda a linha, que agora eram quadrados. Nesse mesmo ano, marca a chegada do motor 1.6 a gasolina, com 71 cavalos, e 10,8 kg de torque, junto com o carburador de corpo duplo, que agora era disponível para toda a linha. Outra versão disponível, nesse ano era a série limitada Chevette Ouro Preto, que vinha com 2 opções de pintura, preta ou dourada, acompanhada por faixas. Esta versão vinha sem cromados, já as rodas eram pintadas em dourado, exceto os parafusos que vinham na cor preta. Em 1983, toda a linha do Chevette passa a receber um novo desenho, totalmente novo, inspirado no Monza e no Opel Corsa. Esse novo desenho deixa o Chevette mais atual, com destaque para sua frente, que ganha novos faróis, agora retangulares. As luzes de direção deixam de ser embaixo e passam a ser nos cantos. A grade passa a ser separada do capô e passa a ter detalhes com frisos horizontais. O capô ganha novo formato, agora fica mais inclinado. Na traseira do sedã, ganha linhas mais retas, com lanternas agora maiores e retangulares, com destaque para as luzes de direção, freios e ré, agora separadas. Enquanto o hatch ganha um pequeno acréscimo na tampa, seguindo assim o desenho do sedã. As críticas em relação à ventilação interna eram solucionadas, com a adoção de quebra-ventos. O painel vinha com um novo desenho, incluindo as saídas da ventilação forçada, que agora eram quadradas, e com aletas que direcionavam melhor o fluxo de ar. O câmbio, agora era de 5 marchas,
com engates precisos, o que lhe rendeu bons elogios. A sua mecânica ganha a adoção do motor de 1.6 litros a álcool, com 72 cavalos, e 12,3 kg de torque, enquanto o motor 1.4, agora só era disponível apenas para exportação. Com essa nova geração do Chevette, veio também a tão esperada picape, batizada de Chevy 500. A picape seguia com o mesmo padrão do Chevette, com motor dianteiro e tração traseira. Já a sua capacidade de carga era de 500 kg. E se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, com informações e detalhes de cada carro, então eu te convido a se inscrever no canal, para não perder a próxima história automotiva. E fique até o final do vídeo, para descobrir algo importante da versão SR, que ninguém nunca te contou. Em 1984, a linha do Chevette ganhou o inédito câmbio automático de 3 marchas, importado da Austrália, com a opção de ar-condicionado. Mas, assim como a versão 4 portas, não fez tanto sucesso como a marca gostaria, pois a preferência ainda era por câmbio manual. Com isso, essa opção foi descontinuada em 1990. Em 1987, o Chevette passa por uma leve reformulação no seu visual, que incluía para-choques envolventes de plástico, com grade integrada, lanternas maiores. Pouco tempo depois surge a versão luxuosa, SI, que oferecia um acabamento mais primoroso, e um novo painel de instrumentos mais completo. Ainda nesse mesmo ano, marca a saída da versão hatch, e a sedã de 4 portas, continuando apenas a picape, e o sedã de 2 portas. Já, para o ano de 1988, o motor 1.6 ganha novas melhorias, e passa a se chamar 1.6S. Em 1990, a Marajó saía de linha, para dar lugar à nova Ipanema, totalmente nova, derivada do moderno Cadê. A Chevrolet, de olho na redução de IPI, para veículos com motorização 1.0. Em 1992, era lançado o Chevette Júnior, com interior mais simples, e motor 1.0 de apenas 50 cavalos. Porém, mesmo com várias modificações para reduzir o seu peso, o carro tinha desempenho fraco em relação aos seus concorrentes, e com isso, ocasionou na rápida saída do mercado, ficando praticamente um ano em produção. Com isso, o Chevette continuou apenas sendo oferecido na versão L, mais simples, com motorização 1.6, a álcool ou gasolina. Com o visual já cansado, e com a chegada de vários concorrentes mais modernos e tecnológicos, em 1993, o Chevette saía de produção, depois de 2 décadas e 1,6 milhão de unidades produzidas. Já a versão picape continuava em produção até 1995, para dar lugar à nova picape Corsa. O Chevette também esteve presente em outros países, mas com outros nomes e diferentes motores, e com várias modificações no visual, para se adequar melhor ao gosto do consumidor de cada local. Veja a seguir todos eles. Na Austrália, foi produzido entre 1975 e 1985, pela Holden, onde recebeu o nome de Gemini, e que recebeu a opção do motor diesel, e versões como o Coupé, e uma versão Station Wagon. Na Coreia do Sul, foi produzido entre 1977 e 1989, pela Daewoo, com o nome de Mepsi. O Grumete no Uruguai, que na verdade era um Chevette brasileiro, com desenho exótico e carroceria de fibra de vidro. O interessante foi que esse modelo deu origem à Station Wagon e à picape, que seriam inseridos no mercado brasileiro anos depois. Nos Estados Unidos, onde foi produzido entre 1976 e 1987. Sempre com a carroceria hatch de 3 ou 5 portas, com um visual parecido com o brasileiro, porém, com poucas modificações, para se adequar ao mercado americano. No Reino Unido, foi fabricado entre 1974 e 1984, pela Vauxhall, que recebeu também o nome de Chevette. O Chevette SR foi um veículo de testes, desenvolvido pelo Departamento de Estilo da General Motors do Brasil,
feito para servir como base no hatch, que seria lançado anos mais tarde. O seu desenho chamava a atenção por ter um visual bastante esportivo, com destaque para a pintura preta, com a parte inferior na cor prata. Na parte da frente, vinha com o capô de fibra de vidro, com um ressalto no meio, e grade fechada. Os faróis recebiam uma proteção de vidro, em formato quadrado. Os para-choques, junto às saias laterais, ganhavam desenho envolvente na cor prata. Havia ainda teto solar, rodas de alumínio, e bancos revestidos em tecido xadrez, e aerofólio na parte traseira. Obrigado por assistir, e aproveite para se inscrever no canal. E curta, e compartilhe com os amigos. E veja outros vídeos do canal, que lhe garanto que você vai gostar muito.